Bom dia, pessoal. Obrigado, Marcos, toda a organização aí do EduQuick pelo convite, meus colegas aqui. Vocês viram que a gente sentou e cada um puxou um caderninho, né? Povo da educação. E aí, né, a Mari e o Marcos encheram logo de cara a primeira página do caderninho inteiro, não deu nem tempo. Eu notei, eu, Américo e Cláudia, enchemos uma página inteira enquanto eles falavam. Obviamente, daria mesmo para passar um dia, né? Só tentando resolver o que nos traz essas questões que vocês colocaram, extremamente relevantes. Eu vou fazer um pouco de coro com a Cláudia no seguinte sentido. Meu pai, com quase 90 anos, um cara que vive do campo, no interior do estado de São Paulo, ele sempre me lembra lá em casa e a família, aos amigos, da seguinte coisa: era bom, vocês estão loucos, é muito melhor agora. É um mantra que ele repete quando ele olha para muitos aspectos da vida dele e da comunidade da qual ele faz parte. Muitas coisas boas que aconteceram e que, na opinião dele, melhoraram. De fato, a gente tinha um desafio enorme que foi bastante bem enfrentado aí durante algumas décadas, de universalizar essa oferta da educação. Talvez a gente não tenha conseguido perceber ou se apurar a tempo ou ser capaz de produzir um conjunto de outras transformações que, junto com a universalização da oferta, né, Cláudia, pudesse ter, de algum modo, equacionado melhor a questão da qualidade, né? E, de fato, se a gente olha, né, para os resultados nas métricas das quais nós dispomos, né, e que também foram aumentando no passar do tempo, que é muito importante, né, nós vamos perceber que parece mesmo, de algum modo, meio injustificável que, após tantos anos de escolaridade, 12, 9, né, a gente no final afira alguns resultados, indicadores pelo SAEB ou outros tipos de avaliação, que parecem dizer para a gente que está tudo meio errado, né? O que está acontecendo aí? Mas eu não gosto muito de jogar fora assim a água do banho com o bebê e tudo junto. Eu acho que a gente precisa olhar numa perspectiva otimista para as coisas, porque nós precisamos acreditar na transformação. E, inclusive, se a gente quer algo melhor, é necessário imprimir uma perspectiva otimista. Não significa descolar da realidade, mas é preciso olhar e acreditar que é possível, né? Você resolver questões que estão te incomodando. Eu acho que é possível. A gente tem uma lista enorme de desafios para enfrentar na educação brasileira, que se agravaram, sim, com a pandemia, que se agravaram com um certo desmantelamento de um conjunto de políticas públicas que vinham se consolidando, né? Mas eu acredito ser possível. Eu queria acrescentar só uns 2 ou 3 aspectos, porque esse dado, né, de que a gente, por muito tempo, foi uma nação iletrada, desescolarizada, ainda o somos, na verdade, né? É muito importante, a gente vem sempre acompanhando, principalmente através do trabalho da professora Annalise Silva, que é da Escola de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a quantidade de pessoas da população brasileira que não terminaram a sua educação básica. Porque a gente olha muito o censo escolar e sabe que a população escolar é por volta de 47 milhões e pouco estudantes, né, na rede pública, privada, etc., informações do censo. Mas a gente nem sempre está atento para o fato de que há 85 milhões de pessoas na população brasileira que não terminaram sua educação básica, né? Pelas projeções lá da professora Annalise, 11 milhões de analfabetos, 22 milhões de pessoas que não terminaram o fundamental, 52 milhões de pessoas que não terminaram o ensino médio, além dos 47 que estão na escola, né? Então, quando você pensa o Brasil hoje como um projeto e entende que a educação tem que fazer parte desse projeto, a gente precisa computar também esse número, porque isso envolve a nossa capacidade de que mais e mais cidadãos tenham agência social, econômica, cultural, né? Desenvolvam-se, qualifiquem-se, requalifiquem-se, né? Então, a educação
óbvio, tem toda uma atenção voltada para a educação básica, que tem que ser nosso foco, né? Mas a educação num projeto de nação precisa ser pensada como um processo mais largo, né? Maior do que esse. Esse é um ponto que eu queria trazer. Depois, eu queria trazer um outro ponto, que é o seguinte: a equipe lá de pesquisa e avaliação da Fundação Roberto Marinho, nós estamos estreando agora uma parceria com o Kiedu. Nós vamos juntar e vamos ajudar a adensar alguns indicadores na plataforma do Kiedu, que é maravilhosa, trazendo dados da PNAD, trazendo análises outras, por exemplo, de questão do trabalho para jovens, etc., e várias outras coisas. Mas uma coisa que nós estamos fazendo nesse início, que é bem interessante, vou dar um pequeno spoiler, é que a gente fez uma desagregação histórica de indicador de fluxo e SAEB em todo o período do IDEB, tá? Para entender como esses dois grandes elementos aí que compõem o resultado final do IDEB se aproximaram ou se distanciaram em certos momentos desde quando nós começamos a ter o IDEB, tá? Porque essa situação que a gente está vivendo agora, que leva a gente a olhar um pouco para o resultado, né? Falar, poxa, mas teve aqui um indicador de fluxo que deu uma empurrada para resultados melhores, precisamos olhar com atenção. Parece que não foi a única vez, tá? Então essa análise vai ser muito interessante, porque ela vai mostrar em outros momentos, inclusive com uma capacidade mais preditiva, que é importante, como é que em outros momentos que isso pode ter acontecido, como é que se deu depois uma recuperação do indicador de aprendizagem em relação ao de fluxo, por exemplo, tá? Essas análises, né, têm que ser mais preditivas. Sobre isso ainda, eu ia dizer o seguinte: me parece, e aí isso pode dar uma boa conversa, mas me parece que após um longo período com resultados muito interessantes para a gente pensar a educação do Brasil, o próprio IDEB talvez deva passar por uma reformulação com maior complexidade no tratamento das informações, né? Nós temos um modelo de métricas ali que funcionou muito bem até agora, mas que parece que precisa ser revisitado, adensado, ser capaz de incluir outras variáveis. Nós temos muitos desafios aí para frente, né? As avaliações dos novos currículos, o novo ensino médio. Então, a gente já vai precisar mesmo olhar para tudo isso, já estamos olhando. Mas talvez fosse interessante que esses indicadores fossem capazes de incorporar elementos, né, que têm a ver com questões que a gente já descobriu que são muito importantes para a educação, como a questão de saúde mental. Né? Como é que a gente aproxima certas questões que estão tão evidentemente definidoras de um cenário educacional, nesse contexto, se a gente não for capaz de equacionar num mix de informações quantitativas e qualitativas mais sofisticadas, para ter elaborações que respondam melhor ao nosso cenário atual, né? Que é mais complexo, que é mais dinâmico, que é tudo isso que vocês já sabem. Então esse é um ponto importante. Como o Cláudio não entrou, nem vou entrar em recomposição de aprendizagem, tá? Aula magna seguinte das 11 da manhã, ok? Só ia acrescentar o seguinte, né? A formação do professor, de fato, nós temos hoje, né, todo o ambiente regulatório já atualizado em relação a isso, né? E nós temos, e eu entendo que as universidades fazendo todo um trabalho de revisitar seus currículos, suas propostas, né, nas licenciaturas, na pedagogia e tal. Mas a gente ainda, nesse país, na nossa tradição ibérica, com influência francesa, amarrada por indicadores do norte do mundo de uma matriz mais anglo-saxônica, né, que a gente faz um mix engraçado, né, ainda não percebeu que elementos da nossa identidade mesmo, né, que tem a ver com a nossa diversidade, com as nossas ancestralidades, com a nossa oralidade, com muito que poderia nos informar tudo isso a respeito de metodologias e abordagens pedagógicas e propostas educacionais, nós continuamos sendo extremamente conteudistas, muito ligados em teoria, e talvez não estejamos fazendo o principal: aprender a ser professor,
enquanto se forma para ser professor, né? A gente aprende várias coisas enquanto se forma para professor, mas parece que aprender a ser professor não está lá. Prática. Então, acho que tem aí uma questão na formação inicial que é fundamental, que é a formação para a prática profissional. Cláudia, né, falou da importância desse profissional. Não resta a menor dúvida, eu ficaria feliz em dispensar vários tópicos que tem nos currículos de formação superior para a licenciatura e colocar prática, né? Colocar esse cara na sala de aula. E acho que tem um aspecto dessa formação que tem a ver com a gestão pedagógica e projetual da educação, tá? Que está próximo da prática, mas não é a prática, que é o seguinte, além da questão da reclamar ou atuar em defesa da sua atividade profissional, eu acho que tem uma ficha que ainda não caiu, que é a seguinte: o professor é um agente da educação. Ele é um coprotagonista de um projeto político-pedagógico de uma escola, tá? Ele, portanto, é propositor da educação. Ele não é só um polo passivo da educação, nem pode ser. É claro que ele, eu, todos nós, ficamos felizes quando a gente tem acesso a experiências de colegas, a coisas muito práticas que podem nos ajudar muito no nosso dia a dia, né? Mas eu preciso me entender como um agente da educação. E se eu estou falando disso, eu preciso me entender no lugar de tomadas de decisão sobre aspectos do currículo, sim, tomadas de decisão sobre um projeto que eu quero propor para a escola ou para a sala de aula, que eu quero propor por estudantes, né? Então, assim, um pouco dessa coisa de protagonizar o momento educacional é uma coisa que eu acho que também ainda não caiu a ficha, sabe? Que é uma coisa super importante, né? É uma pessoa de projeto, é um propositor, ele é um agente, né? E olha só, é um agente inclusive para arrumar grana na escola para fazer o seu projeto, tá? Você tem que, não existe ninguém que chega para você e fala assim: oi, temos aqui um cheque para você fazer um projeto esse ano, para você providenciar coisas para projeto com os estudantes. Não existe isso. Você precisa ir atrás, é saber, né, criar projeto, desenvolver projeto, gerenciar projeto, trazer os estudantes junto, demandar o que você precisa. É desse protagonismo que eu estou falando, sabe assim? Né? E isso ainda não caiu a ficha, tá? Desculpa, me alonguei.